pôde estar. Nós agradecemos a sua presença. Vamos, nesse instante, elevar os nossos pensamentos a Jesus, o divino mestre dos mestres, amigo de todas as horas, buscando o amparo e o respaldo da espiritualidade superior para a continuação das atividades deste congresso. Um evento da maior importância, trazendo-nos conhecimentos que nos possibilitam elucidar mais os problemas do ser, do destino e da dor. Senhor Jesus, divino amigo. Iniciamos por agradecer a Deus e a Ti, Senhor, por este momento que se renova, quando podemos uma vez mais interagir com os nossos amigos do plano espiritual superior, recebendo as influências magnéticas e espirituais que nos fortalecem e nos vitalizam, nos proporcionando o ânimo, a motivação e a força necessária para que possamos perseverar no bem, através do estudo e da vivência dos Teus ensinos propostos pela doutrina dos Espíritos. Abençoa, Mestre, a todos que aqui nos encontramos, e em particular o nosso companheiro Otacílio, portador da mensagem desta tarde. É assim, Senhor, colocando-nos todos sob as Tuas bênçãos, iniciamos, sob a proteção da equipe espiritual, as atividades desta tarde com a palestra do nosso companheiro Otacílio Rangel. Que assim seja. Otacílio Rangel, mestre e doutor em Ciências Físicas e pós-doutoramento no Departamento de Física da Universidade da Califórnia, dos Estados Unidos. Pesquisador do Instituto de Física de São Carlos, da USP, trabalhador espírita desde 1962, goiano. Palestrante convidado dos 12 últimos congressos espíritas do estado de Goiás. Hoje coordena o grupo de estudos e da educação mediúnica da Sociedade Espírita Obreiros do Bem, em São Carlos, São Paulo. É também membro da Sociedade Espírita Kardecista O Consolador, da cidade de Araraquara, São Paulo. Muita satisfação, te passo as palavras. Queridos irmãos, amigos, companheiros de jornada terrena, todas as vezes que venho aqui eu realmente me sinto muito feliz por poder participar desse encontro, que é realmente um encontro de um nível de qualidade fantástico. Os organizadores desse congresso já adquiriram uma experiência muito ampla. E cada vez que nós viemos aqui, somos surpreendidos com realizações de aprimoramento desse congresso. É um congresso de muito conteúdo, de muita confraternização e de participação efetiva de todos que participam dele. Além disso, ele tem um alcance enorme, porque ele está usando os meios de comunicação moderno e, através da internet, os nossos companheiros espíritas de outros locais também podem acompanhá-lo. E eu espero poder contribuir com a minha pequena parte, porque eu venho sempre aqui para aprender, e tenho aprendido muito. Mas
o trabalho da doutrina espírita é um trabalho continuado. Cada um de nós tem cada vez mais de compreender o grande significado desse esforço que os espíritos bondosos, comandados por Jesus, têm feito para que todas as criaturas possam definitivamente se descobrirem espíritos, para que nós esqueçamos que somos simplesmente homens e mulheres e nos sintamos espíritos imortais, vestidos com uma roupa de carne e osso, do sexo masculino ou feminino, para o nosso aprimoramento de crescimento. Vivemos uma fase muito intensa do nosso mundo, porque chegamos ao final do processo de mundo de provas e expiações e estamos inaugurando, como dizem os Espíritos, o começo do mundo de regeneração. O mundo de regeneração pressupõe que todos aqueles que devem participar dele assumam a responsabilidade da condução da sua própria evolução. Porque até então, no mundo de provas e expiações, nós andamos empurrados pelas leis, especialmente pela lei de evolução, que utiliza dois corolários muito importantes, que é a liberdade, o livre-arbítrio, e a lei de causa e efeito, que vai nos mostrando a qualidade das nossas decisões. E se chegamos até aqui, foi graças a esses dois recursos. Aprendemos a querer, descobrimos a possibilidade do querer, e o nosso ato de querer e fazer constrói consequências que vão nos mostrando a qualidade do nosso querer e fazer. Mas, com a compreensão da realidade espiritual, das leis espirituais que nos governam, nós ganhamos uma maturidade espiritual que nos permite agora fazer escolhas conscientes, não por pura experimentação, mas com raciocínios baseados nas leis espirituais que nos governam. Daí o papel importante da doutrina espírita, porque ela nos revela justamente essas leis. A doutrina espírita não é uma simples religião. Ela não tem o propósito da religião, mas tem o propósito da religiosidade, que é muito diferente. A doutrina espírita tem o papel de nos esclarecer como espíritos que somos, para que possamos espiritualizar todas as nossas atividades, inclusive a religiosa, descobrindo que somos realmente todos irmãos, que não são os títulos que são importantes para nos correlacionarmos, mas o sentimento de amor, de fraternidade que devemos uns aos outros. E é dentro desse propósito que nós estamos aqui. O objetivo nosso hoje é falar um pouco dessa realidade espiritual que os espíritos nos têm trazido e que geralmente nós, os espíritas que gostamos de ler, lemos rapidamente e dificilmente paramos para raciocinar, pensar e tirar conclusões importantes que mudam o nível de nosso pensamento, para que esses pensamentos fazendo parte da nossa estrutura psicológica, nos ajude a mudar o nosso comportamento. E nada mais interessante do que faz esse congresso de favorecer os temas que são de fundamental importância para todos nós. Nós estamos estudando o livro dos médiuns, que completa
que completou no dia 15 de janeiro 150 anos conosco. Já deu tempo de pelo menos 2 encarnações para cada um de nós de conhecê-lo. Porque nós temos uma periodicidade de ir e vir. E 150 anos dá tempo de 2 encarnações. E nós, a maioria de nós, não somos espíritas pela primeira vez. Estamos sendo pela segunda vez. Como diz claramente Carlos Lomba, o espírito Carlos Lomba, através da mediunidade de Valdo Vieira, no livro Ceareiros de Volta. Então, o livro dos médiuns, ele abre uma realidade do mundo espiritual e da possibilidade que temos de comunicar com o mundo espiritual. E melhor ainda, de conhecer esse mundo espiritual. Até pouco tempo, espírito era fantasma. E não tinha personalidade, porque um fantasma não é nada mais do que um lençol branco com 2 buracos no lugar do olho. A gente não sabe quem é, até que a gente inventou um Gasparzinho mais simpático. Mas a realidade é que espírito era fantasma e metia medo em cada um de nós. Por outro lado, a realidade espiritual era desconhecida. Nós não sabíamos o que pode acontecer conosco quando a desencarnação ou a morte do nosso corpo físico nos visita. Por isso mesmo, a grande maioria, infelizmente, no meio espírita também, morre de medo de morrer. Porque a gente tem medo da surpresa. A gente não tem ainda o cuidado de se conhecer definitivamente para saber o que nós esperamos, não no dia de amanhã, mas no dia de hoje mesmo, de nossas próprias atividades. Então, esse conhecimento da realidade do mundo espiritual é de fundamental importância para nos localizarmos, para nos compreendermos espíritos. E por isso o tema cidades espirituais joga, nesse contexto desses estudos, um papel importante. E onde é que Allan Kardec fala sobre isso? Nós vamos pensar rapidamente dizendo que ele não fala sobre cidades espirituais. Quem fala é André Luiz, Ivone Pereira, não é? Nos livros, Manuel Filomeno de Miranda. Isso eles falam do mundo espiritual, das cidades espirituais, do ambiente espiritual que nós encontramos. Mas, na verdade, Kardec fala. Há um capítulo muito pouco estudado por nós, os espíritas, no livro dos médiuns, chamado Do Laboratório do Mundo Invisível. E é ali que as bases das construções espirituais estão colocadas. Então, nós estamos homenageando os 150 anos do Livro dos Médiuns nesse congresso. Nessa primeira tela, vocês têm aí a informação do meu endereço eletrônico. Mas, obviamente, se vocês todos escreverem para mim, eu entro em colapso. Então, façam isso devagarinho, um de cada vez, dando um espaço de tempo. Mas eu prometo olhar aquilo que conseguir. Muito bem, vamos então falar do nosso tema, que é basicamente cidades espirituais, que está embasado no Livro dos Médiuns. Esse selo que está aqui foi o primeiro modelo do selo que deveria ser lançado. Felizmente ele ficou mais bonito que esse. E vocês podem adquiri-lo para guardar de lembrança. Compre de novo o Livro dos Médiuns, compre lá um selinho, pregue nele e depois dê de presente para alguém que vai suceder o trabalho que cada um de vocês realizam. É uma boa experiência de passar à frente. O nosso tema fala então sobre como são construídas cidades espirituais. Sejam elas colônias, como a gente encontra no livro Nosso Lar, sejam regiões de sombras, que também a gente encontra no livro Nosso Lar. E nós ficamos nos perguntando, como é que são construídas